Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Psi, um programa que surgiu com a ideia de divulgar conteúdos da psicologia e, é claro, para você cuidar da sua saúde mental e procurar um profissional da área se necessário for. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Andreazzi Cassetari, sou psicóloga clínica, atuo aqui na cidade de Cacoal e Rolim de Moura, no estado de Rondônia. Hoje nós vamos conversar sobre autoestima. Autoestima é um processo, uma formação de uma referência que fazemos ao longo da vida. E para conversar sobre isso, hoje a nossa convidada é a psicóloga clínica Juliana Camilo Rodrigues. Ela é formada em psicologia, especialista em psicologia do tráfego e neuropsicopedagogia. Seja bem-vinda, é um prazer te receber ao nosso canal. E quero que você se apresente, fale um pouco do seu trabalho e aí eu já faço a perguntinha como que é formada a autoestima, o que é a autoestima para a psicologia. Olá, como você falou, eu sou a Juliana, eu trabalho com psicologia já tem 10 anos, né, aqui na cidade de Cacoal, e eu atendo crianças, jovens, adultos, né, trabalho com avaliação. Então, quando a gente fala em autoestima, né, principalmente em relação a essa formação, a gente começa, né, lá desde a infância, né? A nossa história de aprendizagem, ela diz muito sobre esse conceito, né, que a gente tanto fala, esse conceito de como a gente olha, né, o que você vê no espelho e você traz para si essas qualidades, né? Geralmente a gente foca bastante nessa questão da qualidade, né? Quando você fala que desde criança, né, como que é formada essa autoestima? O primeiro contato, né, que a gente tem em relação à questão desse contato interpessoal são os cuidadores, né? Os pais, geralmente, né? Os avós, a família de uma forma geral. E a gente começa, né, nessa formação justamente aí na infância, com essa troca, né? Muitas vezes com o pai, esses reforçadores, né, o que a gente fala do reforçamento positivo, né, em relação a como o pai conversa, o que o pai fala, como que o pai trata, né, os responsáveis, enfim, o núcleo primário, né? Podemos colocar que é uma percepção, né, para definir essa autoimagem, uma percepção, ou não, é algo mesmo que é colocado, que através desses estímulos que é colocado para a criança? Na verdade, essa é uma percepção que a gente tem, né, em relação à questão da nossa autoimagem, como que a gente se vê, com certeza. Mas a grande questão é, na infância principalmente, os primeiros pares que a gente tem, né, é a família. Então, acaba que a família, nesse primeiro momento, é como se fosse a verdade total que a gente fala, né? É o que a criança tem do que é mundo, né? São os primeiros contatos. Então, é formado justamente ali. A gente não nasce com autoestima, até porque a gente nem, né, não faz ideia do que é esse conceito, né? Vai sendo formado, né? Justamente aí no senso comum, justamente na infância. Podemos definir, então, que a autoestima seria essa percepção de como se definir no mundo? Sim, com Sim. certeza. E aí, das relações interpessoais que isso vai se formando, ou é essa percepção mesmo independente do estímulo? Porque às vezes a gente também pode receber um estímulo que não é favorável, né? Mas a gente tem algo ali que a gente vai moldando através da vivência, né? Que a gente vai moldando e tendo uma percepção diferente. Então, como que é essa relação entre as relações e essa percepção da pessoa? Eu acredito que, né, principalmente em relação, é claro que essa percepção ela é bastante válida, né, nessas relações interpessoais, até porque não é, na verdade, quando a gente vai, né, principalmente em terapia,
a gente trabalha justamente com essa percepção, não é como o outro fez ou como o outro se comporta, né? É a percepção que eu tenho em relação aos outros, ao comportamento, a essas relações que eu tenho, né? Então essa percepção é o que mais influencia. Você falou em relação a comportamentos muitas vezes que não são adequados, que o que a gente fala, né, que abaixa, né, da baixa autoestima. Então, esses comportamentos muitas vezes a gente consegue manejar, né? Porque se foi trabalhado desde a infância, né, reforçadores positivos, um reforçamento positivo, né, com esses primeiros pares, então muitas vezes a gente tem condições de manejar. Mas se lá, né, desde o início da história de aprendizagem que a gente vem formando aí, né, no decorrer da nossa vivência, às vezes a gente não tem esse manejo, né, para a gente reformular essas questões, né, e seguir. E é muitas vezes onde as pessoas têm sofrimentos, né, procuram a terapia justamente para se organizarem e remanejar, né, essa percepção em relação ao que acontece. Uhum. E o que afeta a autoestima? A gente poderia colocar vários fatores, né? Eu acredito que essa questão da relação interpessoal é bastante importante, porque é uma questão da formação, né, dessa autoimagem, né? Essa questão da gente também olhar, né, como a gente se comporta, enfim, de como a gente se organiza, isso também é bastante importante, né? E essa formação, a gente sabe que enquanto a gente está por aqui, está vivendo, a gente tem transformação e a gente pode, né, se reformular, se reorganizar, né, para que de fato a gente consiga aí, né, ter novas experiências. Em relação a esse repertório, né, que nós vamos construindo e até mesmo para lidar com os relacionamentos interpessoais, nós podemos colocar assim que esse repertório vai construindo e formando a nossa personalidade, né? Qual a diferença de fato entre a autoestima e a personalidade da pessoa? Personalidade, ela pode mudar, né? De acordo com as nossas vivências, ela pode ir mudando. A autoestima, ela faz parte, digamos assim, desse construto, de como a gente se vê. E a formação dessa personalidade, novamente, né, é lá do início. Quanto mais reforçadores positivos você tem, melhor a gente pode dizer, né, de um modo geral, que a autoestima ela vai ser mais adequada, né, ou adequada, né? Então, a formação da personalidade e autoestima, elas estão ali ligadas, né? A gente pode dizer que estão ligadas. Eu estou te perguntando em relação à personalidade, à autoestima, porque é muito comum as pessoas confundirem, né? Então, às vezes, acredita que aquela maneira de perceber, de interagir com o outro, faz parte dela. E às vezes não, né? Às vezes é por outras situações que vivenciaram lá atrás e talvez por uma resistência ou até mesmo relacionado a essa autoestima que está baixa, que ela começa a ter um outro tipo de comportamento ou até mesmo uma resposta, né, que não está ali funcional para aquela situação ou para aquele relacionamento, né? E como perceber que talvez essa autoestima ela não está funcional, que ela não está elevada ou que não está ajustável ali? Geralmente a gente pode começar a entender em relação aos pensamentos que a gente tem, né? Porque se a gente pensa, né, em autoestima, a gente pensa em qualidades, né? Ah, você é inteligente, você é bonita, né? Coisas que elevam, né? Que a gente acha que é bom, que é legal, enfim, que são reforçadores. Agora, quando a gente começa a pensar, né, ter muitos pensamentos, nossa, mas eu sou inútil,
né? Eu não faço nada direito, né? As coisas, tudo que eu faço sempre dá errado, né? Ou eu não sou inteligente, nossa, como eu sou gorda, né? Eu não consigo, né, emagrecer, eu já fiz tanta coisa e até agora nenhum resultado. Então, quando a gente começa, esses pensamentos, né, começam a tomar, a gente fala que é a ruminar, né, a gente começa a ruminar e isso torna, né, traz sofrimento, é importante a gente parar, pensar, se caso a gente não consegue resolver, procurar uma ajuda especializada, né, porque uma questão de sofrimento, né, a questão desses pensamentos, eles trazem bastante sofrimento e isso também vai refletir nos nossos relacionamentos, né, de uma forma geral. Então, ficar atenta aos pensamentos também. Está relacionado ao referencial do que é dar certo, né? Então, por exemplo, eu tenho uns projetos de vida, a minha autoestima vai estar relacionada naquilo que eu considero que é certo, aquilo que eu alcanço quanto objetivo? Isso vai depender muito da percepção, né? Porque a gente tem pessoas que são bem-sucedidas, né? Que têm metas e valores que são alcançáveis, né? Que eles conseguem colocar em pauta e tudo mais, consegue alcançar, mas quando você vai conversar com a pessoa, ela se deprecia, né? Então, assim, ter objetivos e alcançá-los é importante, né? Mas a grande questão é, não há uma ligação, né? Geralmente, o que a gente percebe é que pessoas que têm uma baixa autoestima, né, como a gente fala, são menos propensos, né, ou demoram muito mais a conseguir as coisas justamente por conta aí desses reforçadores que são menores, né, do que aqueles que aí conseguem se organizar com mais facilidade. E também é até interessante a gente colocar sobre esse o que é dar certo, né? Ter um ponto ali de equilíbrio, que também não pode colocar somente em um objeto ou uma única conquista, e ao mesmo tempo ter um olhar para que eu possa validar essas conquistas que eu almejei e deu certo até agora, né? Então, como que a gente pode falar para quem está nos ouvindo, assistindo também, sobre esse referencial do que é certo, né? Do que eu almejo, do que vai elevar a minha autoestima? Eu sempre costumo falar para os meus clientes que a gente, na vida, né, a gente tem pilares, né? A gente tem os relacionamentos, a gente tem a questão da religiosidade, né? Enfim, família, amigos, todos esses pilares são importantes. Então, assim, os objetivos e as metas que a gente precisa distribuir, né, entre essas questões, esses pilares que a gente tem. Porque se um não der certo, ou acontecer alguma coisa, ou ruir, como a gente fala, a gente tem outros que são suporte, né? Porque às vezes, muitas vezes o que a gente percebe, principalmente na clínica, é que tem um objetivo X. Eu vou ser feliz até eu alcançar aquele objetivo X. Depois que eu alcancei, ou se eu não alcanço, isso é extremamente invalidante, né? Ah, eu me sinto inútil, eu não presto para nada, ou eu não sei fazer nada, mas é só né? Um objetivo que não deu certo. E os outros, né, relacionados ao relacionamento, a questão da família, será que não tem outras questões que também são importantes e a gente também precisa ter um olhar, né, para essas questões? Você está falando isso agora, está me vindo, né, a questão dos exemplos clínicos, o quanto que deixando de se amar, né, por focar somente naquilo que não deu certo, focar somente nas experiências ruins. E como que a gente pode fazer essa relação entre autoestima e o tempo, né, as nossas estações em relação ao passado, ao presente e ao futuro?
Ao passado a gente não pode mudar, né? Infelizmente não tem como dar um reset e falar assim, agora acabou, vamos começar daqui para frente. O passado ele é importante, ele é uma aprendizagem, né? Querendo ou não, a gente aprende tanto com as coisas boas quanto com as coisas ruins, a gente tem um aprendizado. Muitas vezes não é do jeito que a gente quer, mas a gente sempre tem uma percepção, né, de não foi bom daquele jeito, então a gente consegue, né, vamos fazer de um modo diferente mais para frente. Em relação ao futuro, a gente também não tem como, né, tocar nele e falar bem assim, nossa, vai ser desse jeito. O que a gente pode fazer em relação ao presente? Então, como que eu me vejo hoje? Eu consigo me ver de uma forma profissional, né, falando em relação a mim, eu consigo ver uma profissional, né, que é adequada, ótimo. Eu consigo ter uma família que tem, né, pelo menos ali os valores básicos, né, de cada é bem estabelecido, é adequado. Eu tenho coisas que me fazem, que me dão prazer. Isso também é importante, né? A gente validar, né, o aqui e agora. Geralmente o que a gente faz muito, ou a gente pensa muito lá atrás, nossa, eu não deveria ter feito, ou eu poderia ter feito, fica se culpando, justamente, né? Ou então eu fico olhando lá para frente, nossa, olha, quando chegar assim eu vou fazer desse jeito, vai ser diferente, mas a gente esquece que o que a gente pode mudar é o aqui e agora, né, que é o que a gente vive, é o presente. E é aqui que a gente precisa ter, né, comportamentos e atitudes, enfim, adequadas para que a gente consiga lá na frente ter uma situação diferente e conseguir manejar, né, de forma mais organizada. Juliana, você está colocando sobre estar presa ao passado, né, e ter esse olhar daqui para agora, né? O agora, o que eu posso fazer daqui em diante. Em relação a esse amor próprio, né? Para não deixar a culpa tomar conta desse passado e desse hoje, né? Impedindo as nossas ações. Como que a autoestima está relacionada ao amor próprio? Amor próprio como que a gente conseguiria definir esse amor próprio, né? Aquilo que a gente vê, digamos assim, é a percepção que a gente tem em relação àquilo que a gente é, né? De uma forma bem, bem simples. E a autoestima é o quê? Justamente a interpretação que a gente tem, né? Essa percepção em relação a como a gente se vê. Então, eu acredito que ambos estão ligados, né? Então, assim, a gente consegue, você tendo, né, uma autoestima adequada, essa questão desse amor próprio que a gente fala no senso comum, tanto quanto a autoestima, a gente consegue, né, ter uma boa vivência, bons relacionamentos. O que influencia a autoestima nos relacionamentos interpessoais ou qualquer outra área de nossas vidas? Eu acredito que a gente, principalmente falando em relacionamentos de uma forma geral, a gente tem sempre aquela questão, né? Essa semana eu estava ouvindo um podcast da Fernanda Landeiro e ela falando, né, que a gente geralmente espera a tal da metade, né? Numa pessoa, pode ser um amigo, um amor, alguma coisa assim, que complete a gente. E, infelizmente, isso não vai acontecer. A gente precisa ser inteiro para que a gente ache uma pessoa que seja bacana, né? Seja em relação a tanto relacionamentos amorosos como a questão da amizade, né? Que não deixa de ser um amor também, né? Mas a gente precisa ter essa questão bem estabelecida que, de fato, se a gente se vê de uma forma que seja positiva, né? Que tenha esse reforçamento das questões das relações sociais, a gente vai conseguir ter bons relacionamentos, né? Quando a gente fala em baixa autoestima, geralmente quem se deprecia, quem acha que não é adequado, né? Que não está dentro daquele parâmetro da vivência ali do grupo social, é natural, né,
que ele vai ter mais, ou ela vai ter mais dificuldade, né, de se organizar e de ficar, né, estabelecido ali, enfim, naquele grupo social. A autoestima, ela interfere somente nos relacionamentos? Não, a autoestima ela reflete de uma forma geral, né? Porque é como você se vê. Geralmente, a gente tem uma tendência, né, de dividir a nossa vida. A gente é trabalho, a gente tem a vida pessoal, aí se divide na família, nos relacionamentos, nos filhos, enfim. E a gente tem a questão ali dos amigos, que são outras, trabalho e pessoal. Eu não sou diferente lá quando eu estou atendendo, né? Eu não sou outra Juliana do que eu sou aqui. Claro que a gente usa, né, parâmetros diferentes para se relacionar, mas a gente não consegue ser diferente. Então, do mesmo jeito que eu me comporto no meu trabalho, eu vou me comportar na minha casa e vou me comportar do mesmo jeito em todos os ambientes, né? Então, a autoestima, a gente falando de autoestima, de como a gente se vê, isso vai afetar no meu trabalho. Um exemplo, vamos supor, uma pessoa que trabalha numa empresa, numa grande empresa, né? Eu sou uma secretária executiva, eu tenho, vou fazer um processo seletivo, eu tenho como, né, me destacar, enfim, vou subir de cargo, né? Se eu pensar que eu não vou conseguir, nossa, eu acho que a minha colega é muito melhor que eu, isso não vai atrapalhar no meu processo de desenvolvimento? E geralmente esse pensamento a gente não tem só no trabalho, né? A gente acaba permeando todos os outros aspectos, né, da nossa vida. Então, influencia sim. É o que eu falei anteriormente. A gente, geralmente, quando esses pensamentos, a gente começa a perceber que a gente tem déficits, né, sociais, principalmente, né, que é onde a gente tem mais, a gente consegue perceber melhor, é importante a gente procurar ajuda, porque a gente não só atrapalha na questão dos relacionamentos, em relação à vida pessoal, mas também em relação à questão do trabalho. Até assim, às vezes a pessoa, maioria das vezes, né, ela tem até uma capacidade técnica para exercer determinada função, né, tem aquela habilidade, só que devido a essa autoestima não estar adequada, vou colocar dessa forma, né, não está ali nivelada, acaba dificultando até mesmo para se expressar e se impor ali em determinada situação que venha prejudicar como é que fala? Em relação à tarefa, essa promoção do trabalho, né? Sim. Ou até mesmo conseguir ali um outro emprego que esteja relacionado à sua capacidade técnica, enfim. Como que a gente pode, a gente está falando assim o tempo todo em relação aos relacionamentos interpessoais, e como que a gente pode identificar no comportamento mesmo em si desse relacionamento, quando uma pessoa ela está com a autoestima baixa e aí ela faz de tudo para manter um relacionamento que também não está favorável a esse amor próprio, né? Então, como que a gente identifica isso? O que no sentido assim, o que a pessoa suporta, o que ela tolera do outro quando essa autoestima ela está baixa? Geralmente, o que a gente percebe nos relacionamentos, quando, né, a gente falando dessa baixa autoestima, as pessoas tendem, né, a ficar mais tempo nesse relacionamento, porque esse olhar que ela tem em relação a ela, né, é depreciativo, né? E se eu olho, né, para a pessoa e falo assim, nossa, eu vou ficar sozinha, será como que eu vou me organizar? Sei lá, eu tenho aí uns 5 anos de relacionamento, né? Como que eu vou, né? Depois disso, como que vai ser? Então, muitas vezes, quando você não tem, né, a autoestima adequada, né, você acaba suportando algumas coisas que
talvez, se você tivesse organizada, né, mais organizada, com uma percepção diferente dessa que você tem hoje, talvez você não ficaria nesse relacionamento. Né? E é o que a gente percebe muitas vezes, as pessoas acabam ficando no relacionamento, claro que tem N motivos para isso, né? Mas essa percepção que a gente tem em relação a como a gente se vê, né? Como que vai ser depois? Será que eu vou conseguir me restabelecer, né? Como que vai ser a questão das relações sociais, em relação ao trabalho? Muitas vezes a questão financeira também, né? É um fator que é importante. Então, assim, essa questão de como você se vê, isso influencia de forma bastante importante, né, no relacionamento, porque é como a gente se vê que a gente vai se comportar em relação, né, às demandas aí que a gente tem. Até mesmo assim, ter o pensamento, né? Então, eu vou estar com essa pessoa porque eu não tenho capacidade de ter uma outra que vai me tratar melhor, né? Ou até mesmo no sentido de estar num relacionamento tóxico, né? Num relacionamento talvez que seja agressivo também, e a mulher ou até mesmo o homem, que autoestima também é coisa de homem, né? Vamos certeza. falar, não tem gênero, né? Não tem classe social, enfim. Mas de estar ali por acreditar que não merece algo melhor, né? Que não merece alguém que vá tratar melhor. Até tem uma frase assim que eu não concordo muito com isso, mas fala assim que nós estamos com quem nós merecemos estar, né? Então eu já tenho uma percepção assim que nós escolhemos estar com a pessoa, não é no sentido de merecimento, mas pensando na autoestima, esse merecimento é justamente isso, né? De o quanto que o meu amor, vamos pensar naquele potinho, né? O meu caldeirãozinho, quanto que ele está cheio desse amor e o quanto que ele pode ser reabastecido nisso. E aí tem alguns exemplos, né? Que a gente vê assim no dia a dia. Aquela pessoa que diz sim para tudo, ou até mesmo que não sabe ter uma opinião do seu autoconhecimento, né? Então, como que a gente pode orientar, ou até mesmo para a pessoa identificar esse comportamento que essa autoestima ela está prejudicada? Em relação a essa questão, né, de falar sim para tudo, a gente pode colocar, será que eu não estou me sobrecarregando, né, em relação aos afazeres que eu tenho, as questões, né, às vezes a gente não só se sobrecarrega em relação às tarefas, enfim, mas psicologicamente, né, falando, como que eu estou, né, me organizando em relação a isso? Eu sempre falo que a principal questão da gente observar é justamente em relação a essa questão do sofrimento, né? Se eu falo sim para tudo, mas chega um determinado momento que aquilo tá me fazendo sofrer, eu tô sobrecarregada, tá difícil, opa, vamos acender uma luzinha, né? E vamos olhar. Por que será que eu estou falando sim para tudo? Que eu estou deixando de fazer aquilo que é importante para mim, para fazer para os outros, né? Eu acho que é muito importante a gente se questionar, né? Fazer esses questionamentos. Mas será por que está acontecendo isso? Por que eu estou deixando, né, de fazer as coisas que são importantes para mim para atender o outro, seja lá quem for esse outro, né? Eu acho que a gente partindo dessa questão de se você sofre, se lhe causa sofrimento, acho que é importante você pensar, né, o que é necessário mudar, o que você pode mudar, ver o que é realmente a prioridade. Sim, quando você coloca assim de acender a luzinha, né? O quanto que é importante a gente se perceber. E a partir daí, o que está nos ferindo,
né, para perceber esse sofrimento e ser o mais franco e sincero possível. Porque também não adianta a gente ter consciência ali de que aquele relacionamento ou aquele trabalho, né, ou enfim, qualquer outra área da nossa vida não está legal e a gente tentar camuflar com outras coisas, né? Você falando sobre isso, te cortando, eu lembro de uma frase que eu gosto muito do Leandro Carnal, que ele fala que quando a gente se conhece, nada me desrespeita ou me faz sofrer. Então, se a gente for, né, pontuar, a autoestima é justamente isso, né? A como eu me vejo. Eu lembro que no Instagram esses dias eu estava assistindo um vídeo dele, ele falando, né? As pessoas me chamam de careca, mas isso não pode me ofender porque eu sou careca, né? Ou então se alguém te chama de gordo, tudo bem, eu sou gordo, eu sei quem eu sou, né? Então, assim, eu acho que é uma frase que é bastante importante da gente refletir, né? Se a gente sabe quem a gente é, não existe como as pessoas te ofenderem, não existe como as pessoas te maltratarem, né? Porque você sabe exatamente quem você é, para que você está ali, né? Como que você vai se organizar, você sabe. É difícil ter essa percepção? Claro que é, porque a gente não é só o que a gente pensa, né? Todas essas relações que a gente tem aí, as vivências que a gente tem no decorrer da vida, isso, né, faz com que a gente vá aprendendo a como as pessoas tratam a gente, como a gente precisa tratar essas pessoas, né? Essa história de aprendizagem aí no decorrer da vida diz muito em relação, né, como a gente estava falando em relação aos relacionamentos que a gente tem aí no decorrer da nossa vivência. E até colocar um limite. Com certeza. Essa questão assim de saber quem eu sou, no sentido da maturidade mesmo, né? Falar, olha, tudo bem, mas ao mesmo tempo também, se isso está me atrapalhando, o que eu posso fazer para mudar, né? Agora, se for algo, que nem você colocou o exemplo da careca, né? Uhum. Tem como mudar, gente. E aceitar, né? Se aceitar. E que aí até volta a questão que nós conversamos há pouco também sobre a culpa, né? De aceitar o que você vivenciou, o relacionamento que você teve. Porque naquele momento ali foi bom em algum, né? Teve algum interesse ali no sentido, um desejo, né? Um interesse no sentido do desejo. E o aqui agora, o que eu aprendo com aquele relacionamento, né? Com aquela vivência para o hoje. Sim. Né? Para a minha formação de quem eu sou. Você me fez lembrar também que esse dia teve um questionamento assim... em relação a um trabalho, né? E aí uma outra pessoa estava falando assim, mas quem é você para você estar falando isso para mim? Aí ele olhou, eu sei quem eu sou, então eu posso te dizer isso. Então é mais ou menos nesse sentido, né? De se validar, porque você se reconhece, né? Você entende ali da sua capacidade, da sua função daquele momento, né? Que eu estou dizendo isso. Ô Juliana, e aí, o que a gente pode fazer para... antes dessa perguntinha, gente, como vocês sabem, eu tenho meu roteiro aqui. O que a gente pode considerar, falando no sentido dos relacionamentos, até desse amor próprio, da autoestima, né? Esse parâmetro de amar, de ser amado e de sentir-se amado, de deixar, né, a outra pessoa amar. Como que a gente pode relacionar isso com a autoestima? Ser amado e sentir-se amado. E sentir-se amado. Isso novamente vem em relação à questão da percepção que a gente tem em relação ao que a gente é, né? Se você se permite, né, ser amado, se você conhece, né, como você entende, né, essa definição aí de amor, você sabe exatamente, né, como vivenciar, né, essa parte aí, né, que é a questão do amor. Então, eu acredito que amar, ser amado,
né, relacionado com a questão da autoestima é justamente como a gente se vê, né? O que a gente falou anteriormente, se a gente se autodeprecia, né, não se vê adequadamente, é natural que os comportamentos, por mais que eles sejam punitivos, né, ou muitas vezes, enfim, sejam os reforçadores negativos, tenha reforçamento negativo, você vai se adequar àquilo dali porque você acha que de fato é o que, né, é o que dá para ter naquele momento. E se você tem, né, consciência, né, clareza daquilo que você quer, de como é um relacionamento adequado, é natural que esse tipo de comportamento, né, punitivos, enfim, reforçadores negativos, você não vai dar conta, né? Você vai colocar um ponto final. É o que você falou em relação ao limite, né? A gente vai conseguir colocar limites e geralmente essa questão da baixa autoestima não tem um limite, porque tudo é permitido porque eu mereço isso, eu não posso mais, né? Eu sou um fracasso, então não tenho por que ter mais, não sou digna, digamos assim, né, de ter essas questões que são tão positivas. E muitas vezes eles nem sabem, né, o que é essa questão positiva, quais são esses comportamentos positivos em relação, né, porque infelizmente a interpretação que a gente tem de como a gente né, volto a falar, isso interfere em todas as questões da nossa vida. A gente não consegue sair, né? Eu sempre falo para os meus clientes que a gente não consegue sair de casa, fechar a porta. Estou entrando na clínica, agora só reforçadores positivos, né? Vamos, sair da clínica, estou indo para um evento social. Então, aqui a gente vai se comportar da mesma maneira. Né? E a gente vai levar essa bagagem, onde a gente for, a malinha vai estar junto, justamente. É claro que às vezes a gente abre alguns compartimentos, né? Exemplo, em casa, a gente é um lugar que é seu. Então, ali você escancara, é exatamente como você é. No trabalho, você leva, né, toda essa questão que como você se comporta em casa, mas aí a gente tem a questão do traquejo social, então a gente se limita a isso, mas a gente vai se comportar da mesma maneira. Você está falando do reforçadores negativos e positivos, eu já ia te perguntar também, em relação à criança, né? Como que a gente pode identificar nessas frases, nessas falas, o que é dito para a criança? Nós, enquanto pais, né, para quem está nos assistindo, porque às vezes nós falamos e não percebemos o que está ferindo a autoestima. Então, e aí até nessa vivência depois, enquanto adulto, essas vozes do passado, ela vem, né, e reafirmando ali que talvez prejudicou a sua autoestima e é o que faz ter ali aquele comportamento ou aquele relacionamento, enfim. Quais são os exemplos que poderia ser de uma maneira prática que afeta a autoestima da criança? Geralmente, quando a gente tem exemplos muito básicos, geralmente em relação à aprendizagem, né? Você é burro, suas notas não foram, né, as melhores, você só tira nota baixa, né? Então, assim, nossa, você tem outras maneiras de falar, né, sem ser punitivo, né? Porque querendo ou não, isso é uma punição, né? Você é burro. E aí, como você falou, essas vozes, né, do passado lá, né, na vida adulta, isso vai se tornar uma autorregra para aquele adulto, porque ele ouviu tanto aí, né, nessa história de aprendizagem. Que não é capaz, que não dá conta de nada. Justamente, né? Eu sou inútil, eu sou um fracasso, você é burro, né? Olha só, geralmente, os seus irmãos como são e você, olha só suas notas, né? Ou então seus irmãos fazem tudo certo, você faz errado. Então, a gente tem como falar de forma diferente. Nossa, que bom que você tirou boas notas. O seu comportamento em relação ao estudo, né, tá me fazendo muito feliz. Né? A gente tem como falar de forma diferente que não
enaltecer, digamos assim, é a questão da nota ou a questão do que, né, em relação ao comportamento da criança. Então a gente precisa focalizar justamente no comportamento da criança. Nossa, que bom que você tirou boas notas, né? Você estudou bastante. Como o seu comportamento mudou nesse período? Então você aponta, né, os créditos, digamos assim, para a criança, não para as notas em si, porque tirar nota alta é uma coisa boa. Será? Você precisa, né, ter todo um contexto, né? O processo é importante. Eu sempre acredito que não adianta você olhar eu sempre falo que quando a gente olha, né, a gente vai chegar mais à frente nas redes sociais, a gente tem muito esse parâmetro, né, de olhar para o outro, mas você não sabe qual foi o processo até ali, né? Então, assim, eu acho que é importante o pai, a mãe, a gente como figuras, né, que ajudam nessa aprendizagem dessa criança, nessa formação aí, né, de personalidade, de caráter, que vai estar em constante mudança no decorrer aí, né, das vivências, mas é importante a gente olhar para a criança, né? Eu entendo, né, que a gente tem uma vida extremamente corrida, né? Muitas vezes a gente chega em casa, os pais, né, as mães chegam em casa, então assim, é muito mais fácil você despejar aquilo que você vê de uma forma, né, direta, do que você ter esse cuidado de pensar, de como falar, né? E também de validar as qualidades. Justamente, de validar as qualidades, porque às vezes o que a gente sempre observa, né, até por conta da criação que muitas vezes a gente teve, são questões punitivas. A gente é reforçadores negativos. A gente trabalha muito com a punição, né? Você não fez isso, então agora vai acontecer uma coisa muito ruim, né? No caso, sei lá, uma surra, um castigo, alguma coisa assim, bem ruim, para justamente extinguir aquele comportamento que, né, o cuidador, enfim, não gosta. Mas e se você tiver, né, um outro olhar? Eu sigo eu não vou lembrar agora o Instagram dela, mas ela é uma psicóloga que tem 2 filhos pequenos. E eu, sinceramente, fico encantada com o jeito, né, que ela tem de cuidar a educação com respeito, né, com essa questão do reforçamento positivo, do reforçador positivo, não trabalhar com a punição. Isso é muito importante. É difícil? Claro que é, porque a gente também não foi treinado para isso, né? A gente tem uma vivência que é diferente, mas há como buscar, né, e conseguir aí devagar, né, se organizar para que... E alinhando, né? Justamente, e alinhando. Você falou sobre a comparação com os irmãos, né? E aí eu já entro também aqui nas redes sociais, né? O quanto que a comparação em si, independente da área, independente do relacionamento, o quanto que afeta a autoestima. E aí já pode fazer o gancho também com as redes sociais. Primeiro que a gente, assim, por mais, né, comparando ali os irmãos, cada um tem um jeito de se comportar, né? Eu falo que lá em casa nós somos em 3, 2 meninas e um menino. Cada um é muito diferente do outro, né? E a gente sempre fala, eu lembro que a minha mãe sempre comentava, né? Mas eu dei a mesma educação. Pode ter sido, né, a mesma temática, mas o direcionamento e a interpretação que cada um faz disso é diferente. Não estou dizendo que é ruim, ou que é certo, ou que é errado, não, mas a interpretação que a gente faz é diferente, né? Porque tem todo um contexto, né? E quando a gente fala em relação às redes sociais, é nítido, né, essa questão da comparação. Eu vejo uma mulher ali que está lindíssima, com um corpo maravilhoso, é lindo, mas ela tem todo um processo para chegar naquela situação. Eu posso ser igual? Eu posso, mas eu tenho que encarar o processo também, né? Ou então eu vejo...
uma questão que foi muito comentada, né? Da separação da Sandy e do Lucas, né? Nossa, um casal perfeito. Eu lembro que eu ouvi no consultório bem assim, que, nossa, se a Sandy se separou, o que será de nós mortais? Eu falei, mas você não sabe qual é o processo que ela viveu ali, né? Então, assim, a gente costuma ver sempre a parte final, né? Até porque ninguém mostra, filtro, né? Ninguém mostra o processo, porque o processo é difícil, né? Às vezes você tem que mudar e a mudança causa sofrimento. Às vezes nesse processo você tem recaída, você tem instabilidade, né? Porque de fato a nossa vida não é linear, não é retilínea. Ela vai em cima, às vezes está mais embaixo. A estabilidade é importante, com certeza, mas não vai ser sempre, né? Reto, sempre tudo organizado, tudo certinho. Às vezes a gente tem no processo algumas questões que a gente não consegue controlar e tá tudo bem, tá normal, faz parte do processo, né? Então a gente acaba vendo muito o fim, né? Essa parte aí do meio a gente não sabe o que aconteceu, e até porque ninguém mostra, né? Porque é uma parte que muitas vezes não é legal de ser vista, né? É uma parte que você não tá feliz, é uma parte, enfim, e a gente acaba não mostrando, a gente só mostra aquilo que tá tudo bem, que é bonito, que é bom de se ver. E aí, já quase encerrando, o que você poderia nos colocar, deixar como dicas para impulsionar a autoestima? Acho que conviver com pessoas, né, que te fazem bem, isso já é bastante importante. Cuidar em relação aos pensamentos, né, porque o que a gente pensa, isso gera uma emoção, isso é um comportamento, né? O ato de pensar, ele é um comportamento. Isso reflete no nosso humor, né? Enfim, reflete de uma forma geral na nossa vida. Então, cuidar dos pensamentos, cuidar também da parte física, né? Fazer um exercício, porque isso promove bem-estar e não é só uma questão de beleza, é uma questão de saúde. Isso ajuda muito, né, nesse processo também de reconhecimento, né? Exercício físico não é só estética, né? É saúde, principalmente saúde psicológica, né? Porque é muito importante. Então, os benefícios que a gente tem, eu acredito que também ler, né, coisas que são importantes, estudar. Eu acho que o que você vê como déficit na sua vida, você tem que procurar justamente, né, buscar estratégias para modificar. Sejam estratégias relacionadas, né, ao próprio exercício físico, seja estratégias relacionadas ao estudo. E se de fato as estratégias que você usar não der certo, procura uma ajuda especializada, né? Às vezes o tratamento não é longo, né? É uma coisa assim que é bastante importante a gente frisar. Pode ser com medidas muito simples, mas que às vezes a gente, por estar ali no, né, como a gente fala, no olho do furacão, a gente muitas vezes não consegue perceber. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Quero agradecer também vocês que nos assistiram até agora, agradecer Cacoal Notícias. Quer anunciar o seu negócio, o seu trabalho, a sua empresa, entre em contato com Max Rodrigues, 98432-9312. E também agradecer a Cruzeiro do Sul Virtual, os polos de Rolim de Moura e Cacoal, com o Silvério, 984584497. Como eu disse no início, também sou psicóloga, atendo aqui em Cacoal no Hospital dos Acidentados e Rolim de Moura no polo da Cruzeiro do Sul Virtual, que é a empresa Centro de Estudos de Gilead. Juliana, onde que as pessoas podem te encontrar? O telefone o nome e o telefone da sua clínica, redes sociais? Psicoclean, a gente está ali na Avenida JK 133. O telefone é 3443-2130. Redes sociais é @psicoclincacual.ro.
Muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço. E fiquem conosco no próximo episódio. E também não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E deixa ali um recadinho de qual assunto você quer participar e até mesmo ouvir no próximo programa. Tchau, tchau, fiquem com Deus.